Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, Daniel Poli, gerente executivo de sustentabilidade, diversidade e impacto social na Cielo. Aqui comigo na bancada está Laura Fagundes, especialista em oceanos e economia circular. Meu nome é Matthew Schurtz e sou diretor no World Observatory. Encontros com o Futuro é uma produção do World Observatory, da ESPM e da Prime, braço das Nações Unidas para as escolas de administração no Brasil e no mundo. Bem-vindo, Daniel. Obrigado. Daniel, me conta um pouco da Cielo e o que você faz lá. Maravilha. Por favor. Bom, Matthew, primeiro, obrigado pelo convite. Laura, obrigado aqui pelo acolhimento, né? A Cielo, ela é uma empresa que ela nasce com uma missão de resolver pagamentos, né? Então, quando a gente pensa em Cielo, é mais fácil da gente olhar para o balcão de um lojista e ver aquela maquininha e falar assim, bom, a Cielo, ela facilita o pagamento e a transação. Vocês que colocaram essa pergunta, débito ou crédito? Exato. A gente não colocou a pergunta, mas a gente deu a resposta. A resposta do débito e crédito, ela nasce muito analógica, tá, né? Então, a gente olhar lá atrás, o sistema de pagamento que a gente hoje vê como sistema de pagamento eletrônico, ele nasce no analógico, no plástico, e ele evolui. Ele vem evoluindo, mas ele vem evoluindo muito rápido, né? Se olhar nos 30 últimos anos, a evolução disso é estrondosa, né? Então, sim, onde que a Cielo está? Ela está nesse meio. No meio de pagamento eletrônico, mas no meio da tecnologia, né? Então, a gente olha de dentro para fora como uma empresa de tecnologia a serviço do varejo, a serviço do comerciante, facilitando essas transações, mas para além dessas transações, o universo de pagamentos. Quando a gente vê a visão da Cielo, essa é uma plataforma exponencial mais desejada do comércio brasileiro. Então, o varejo olhando para a Cielo, né, de fora para dentro, é enxergar que a gente é mais do que uma maquininha. A gente é um universo, uma plataforma de soluções para o mercado e, obviamente, entra aqui o contexto de pagamentos e gestão financeira e várias outras soluções que a gente vai aprimorando e desenvolvendo em produtos. Olhando para o meu papel, o meu papel é juntar essa agenda de uma empresa que ela está dentro de um setor financeiro, mais um subsetor do setor financeiro que é o de pagamentos e entender a agenda de impacto. Qual é a agenda de sustentabilidade e impacto nesse universo? Quando a gente pensa em impacto, são várias vertentes, né? A gente consegue desencaixar e olhar meio ambiente, o impacto social, a própria estrutura e a influência da companhia no mercado, a governança, né? Quando a gente pensa em pagamentos, o nível de governança, a gente está lidando com o dinheiro das pessoas, o dinheiro das organizações, o nível de governança e preocupação que a gente tem que ter nessa estrutura faz tudo parte da sustentabilidade do negócio, mas também a sua influência no ambiente de valor que ela opera. Então, quando a gente fala de impacto social, por exemplo, eu estou falando de um segmento que atende o nanoempreendedor, a nanoempreendedora, aquele que nem se enxerga como empreendedor, mas já transaciona, já faz uma venda numa maquininha, às vezes o ambulante, que ele não se enxerga como um empreendedor, mas ele vende, até uma grande corporação multinacional que tem departamentos e lojas no mundo inteiro e está aqui operando e vendendo aqui no Brasil. Então, essa gama, ela passa por diversos universos de impacto social que a gente tem que observar. Quando a gente pensa no ambiental, mesma coisa. Eu tenho um equipamento eletrônico, eu tenho o impacto desse equipamento eletrônico e a tecnologia que evolui. Então, como que eu garanto que eu estou supervisionando esse processo que ele tem que atingir a granularidade do território nacional, né? A Cielo opera no território inteiro do Brasil. Então, imagina que eu vou enviar uma maquininha para os rincões do Brasil. Eu vou pegar um barco e andar esse barco 2 horas dentro da Amazônia para chegar numa comunidade que também transaciona, também compra e vende e precisa de uma maquininha. Então, que louco isso. Então isso é o Brasil, é a logística do Brasil, né? E eu tenho que garantir que aquela maquininha, quando ela chegar no fim de vida dela ou precisar de um reparo, eu trago ela de volta. O modelo de negócio da Cielo, a gente não vende a maquininha, a gente mantém a maquininha sobre o nosso propriedade, a gente aluga e tem outros tipos de contrato para garantir que a gente dê o melhor serviço para o cliente. Então, a maquininha parou de funcionar, ela vai voltar, a gente vai reparar, a gente vai trocar, a gente vai substituir. A gente vai garantir que a logística reversa está funcionando e no fim de vida dela a gente consegue dar o destino adequado e, obviamente,
reciclagem e, obviamente, levar para outras finalidades os componentes da maquininha. Conta um pouco disso para a gente, vamos aproveitar. Conta como funciona essa parte de reciclagem, para onde vai, o que você consegue recuperar, você sabe? Sim, sim, sim. Qual porcentagem? Hoje a gente tem, eu não vou dizer 100%, porque existe uma perda, essa perda está muito associada a quando ela está na ponta e o próprio empreendedor, o próprio lojista, ele perde a máquina, né? E isso acontece. Então essa perda que é mínima, ela é talvez o único tramo dessa logística que eu ainda não consigo identificar. O restante, que dá 99% das maquininhas e seus itens periféricos, bateria, carregador, enfim, toda aquele gama de apetrechos que vão com a maquininha, ou não só a maquininha, um terminal individual, mas se você pensar em grandes lojistas, tem toda uma gama de equipamentos que vão ali. Isso tudo a gente recupera. Então, a gente garante que a gente faça a logística reversa, vai para a nossa central, essa central de laboratório de manutenção. Então, quando tem como substituir um componente, essa manutenção é feita e vai para um novo cliente ou volta para o mesmo cliente se for o caso dele recuperar essa maquininha para ele. Quando chegou ao fim de vida, a gente tem esses parceiros que fazem a reciclagem. O primeiro fator importante é que a gente tem informações ali sensíveis. Então, essa descaracterização da informação é importante. Então, a gente tem um parceiro que faz a descaracterização da informação, porque eu tenho informações relacionadas ali a quem é aquele cliente e, eventualmente, se isso cai nas mãos erradas, isso pode ser usado para uma fraude. Apagar a memória, é isso? Apagar a memória, descaracterizar tudo. Tá. E aí é o desmembramento. Desmembramento de plástico, de toda a parte de metais que podem ser reaproveitados e reintroduzir isso em outros ciclos, outros produtos. Então, tem cadeiras que viram cadeiras a partir do plástico da maquininha da Cielo. Então, esse ciclo a gente consegue, para o equipamento eletrônico e seus periféricos, garantir 100% de destinação para reciclagem. E, na verdade, esse processo ele é até positivo do ponto de vista financeiro também. A gente consegue gerar receita com esse fluxo de... É uma receita marginal, mas é importante para passar uma mensagem de que a reciclagem e a logística reversa aqui, ela não é um passivo para o negócio, ele tem valor agregado. Então, quando a gente conseguiu estabelecer todo um fluxo de cadeia aqui de logística reversa para a destinação, esse ciclo se fechou e fez sentido no negócio. Então, a gente tem o principal ativo nosso, que são as maquininhas para fazer a transação, com uma logística bem fechadinha. Eu acho que isso tem que ser usado de exemplo para outros negócios também, né? Eu não sei o quanto vocês divulgam como acontece esse processo. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar de reciclagem de maquininha. E eu trabalho bastante com essa questão de reciclagem, principalmente do plástico. Como que vocês colocam essa informação para fora, até para outras empresas poderem usar vocês de exemplo, por exemplo? Perfeito. A gente tem os mecanismos muito formais que acontecem anualmente, né? A gente tem um relatório de sustentabilidade que a gente põe para o mercado e põe todas essas informações de maneira transparente. E ali a gente descreve o processo, enfim. Então, a referência para o mercado, a gente preza muito por essa transparência, para a gente garantir que boas práticas sejam reproduzidas, né? Então, essa informação, anualmente, a gente coloca no nosso relatório anual. E a gente faz também esse posicionamento, muitas vezes por cases em eventos que a gente consegue entender que o público ali vai se beneficiar, então a gente traz essa informação. Então, esse processo, ele está, inclusive, dentro de um documentário que está sendo produzido pela produtora brasileira de economia circular. Onde estamos nesse momento. Onde estamos nesse momento. Diga-se de passagem. Então, é como a gente consegue colocar aí essas informações de boas práticas para fora, né? Ô, Daniel, me conta um pouco, esse plástico, como que se consegue? Não é fácil reciclar plástico. Vocês já fizeram a maquininha pensando na reciclagem? Como que é o processo de reciclagem do plástico, especificamente? Maravilha. Os nossos fornecedores, que é o mais difícil, né? Os nossos fornecedores, eles já, se a gente pensar, não tem uma complexidade muito grande no desenvolvimento da maquininha do ponto de vista de plástico, né? Ele já é uma indústria muito estabelecida, muito estável nesse sentido. Então, a gente tem, junto com os fabricantes, essa influência das características, mas essa característica já está muito estável do ponto de vista de quais tipos de plástico vão ser os componentes da maquininha, para garantir que a gente consiga ter dentro do processo, esse processo que já foi desenhado, já está estável, ter reciclabilidade. Mudanças em produtos,
passam por todo um processo interno de homologação. Então, se eu vou mudar a característica simples de um equipamento, eu tenho uma estrutura de governança muito pesada para garantir que essas mudanças sejam validadas, porque eu tenho dois processos muito importantes aqui. O primeiro processo é de segurança da informação. Então, existe um protocolo chamado PCI, que ele garante que toda a construção de um hardware precisa cumprir alguns requisitos para que não haja fraude lá na ponta no uso desse equipamento. Então, uma mudança mínima que seja, vou dar um exemplo, a gente tem uma discussão sobre garantir que tenha uma película protetora nas maquininhas, como a gente tem nos celulares, essa capinha do celular para proteger por eventuais choques. Para eu aprovar uma capinha de silicone que vai cobrir uma maquininha, eu preciso passar por toda essa aprovação, porque ele pode ser colocado como, por exemplo, uma forma de eu gerar uma fraude, né, no equipamento. Perfeito, sim. Então, qualquer mudança passa por isso. Então, a gente tem, por exemplo, hoje em estudo, o uso de plástico reciclado na carcaça do equipamento. Então, mais do que eu só ter o equipamento lá no fim da vida sendo reciclado, é como que eu insiro o plástico reciclado na carcaça do produto. Que é a economia circular de fato. É a economia circular de fato. Então, esse estudo está em andamento, mas tem todo esse protocolo para garantir que dentro dos processos de fabricação, eu estou garantindo esse PCI, ele está sendo aceito, e dentro dessa esteira de produtos, que a gente chama interno, que avalia todos esses aspectos, tem a avaliação socioambiental. Então, a nossa área de sustentabilidade avalia todos os produtos, sejam eles produtos físicos, como uma maquininha, como toda aquela outra gama de produtos. Então, produtos de transação, a gente chama de produtos transacionais. Quais são esses que eu não sei? Eu vou colocar assim em grandes linhas, né? Quando a gente pensa no comerciante, ele precisa de facilidades para seu fluxo de caixa. Então, ele vendeu no crédito, por exemplo, 10 vezes no crédito. Para ele receber isso antes, eu não receber em 10 meses, ele receber em um dia, ele faz uma antecipação desse recebível. Sim. Então, esse é um produto que eu ofereço para ele. Se ele vai fazer uma parceria, uma colaboração, por exemplo, onde ele vai ter uma receita, mas metade dessa receita é de uma pessoa, metade é de outra pessoa ali, de outro lojista. Ele pode fazer um split desse pagamento. Então, para o consumidor, ele paga uma vez, mas o recebível está dividido entre dois fornecedores ali que estão em colaboração. Então, esse é um produto transacional, ele é um produto que eu estou oferecendo uma facilidade para o... Serviços bancários. Ele é um serviço... Ele é um serviço que facilita a vida ali financeira, exato. Sim. A vida financeira, a gestão financeira. E ele faz isso pelo site, isso não é pela maquininha, ou é? Ele faz isso no relacionamento. Então, na maquininha, a maquininha é o terminal que ele tem vários tipos, né? Você pode ter um terminal inteligente, que é os Smart Terminals, vocês já devem ter visto aqueles grandões que tem uma tela com vários aplicativos. Ali você tem aplicativos que facilitam a vida do lojista, facilitam a vida ali do empreendedor. Mas você tem uma negociação que aparece na gestão financeira. Então, no aplicativo de gestão financeira do negócio, ele consegue ver, tem uma informação muito interessante, ele consegue ver, por exemplo, pagamentos que estão acontecendo on time. Então, passou a transação ali no cartão de crédito, débito, ele vê ali na agenda dele na hora. O que isso ajuda, por exemplo? Quando vai cair o dinheiro? É isso? Quando passou o cartão para ele garantir que ele viu aquela transação entrando e que está lá depois na agenda de recebíveis dele. Tá. Tem um comportamento interessante do nosso ambiente aqui de empreendedores, de negócio no Brasil, que vocês já devem ter visto, né? Provavelmente quando você vai comprar, você quer sua via? Sim. E aí a gente fala assim, bom, qual é a utilidade dessa via num ambiente super digital, onde você tem essa informação já na palma da sua mão, na sua conta, num SMS que você recebe? E aí a gente fez uma pesquisa para entender o comportamento do consumidor, e a gente viu que a maior parte do consumidor, mais de 70% do consumidor, não quer. Ele rejeita o canhoto dele. Ele fala assim, não quero minha via. Eu rejeito. Estou assim, com grande expectativa para saber se eu estou fazendo certo. Eu quero e pensa assim, o impacto disso, que parece inofensivo, pequenininho ali, ele é gigantesco quando você pega o volume de transações, que são bilhões de transações acontecendo no Brasil, e isso somado é papel que inutilmente vai para o lixo. Perguntar. E esse tipo de papel, ele não é nem um pouco reciclável, a tinta nada. Dizem que é tóxica, eu não tenho certeza. Sim, tem vários problemas relacionados que o próprio desenvolvimento da tecnologia do papel ainda não conseguiu solucionar. Sim. Isso porque você guarda, apaga, em uma semana já não tem mais nada escrito, não tem uma validade jurídica que você vai conseguir conferir depois. Mas aí a gente foi
olhar para isso e viu que o comportamento já do consumidor ele já é de rejeição do canhoto. E é ótimo que seja, porque a gente está diminuindo o impacto ambiental desse papel. Ufa, né? Fica tudo no celular também, né, hoje em dia. Mas aí você pensa, e o lojista? Né? Porque o lojista, ele ainda olha para aquilo como a forma de conferir a agenda de pagamento deles. Ele faz a conferência. Então vocês provavelmente já foram em algum estabelecimento comercial onde você rejeita, mas ele pega a dele. O lojista pega o canhoto dele. Sim. E aí a gente fez essa pergunta, essa pesquisa, mas qual é o tamanho do mar de empreendedores, de negócios que realmente quer essa via? E aí a gente viu que ainda 70% dos lojistas utilizam. Né? Então eu não consigo tirar para a experiência dele e falar assim, amanhã não temos mais bobina, não temos mais canhoto. Ele vai ser afetado a experiência dele e a expectativa dele de garantir segurança da informação que ele ainda confia no papel. E aí o que a gente fez? A gente falou assim, bom, eu preciso respeitar esses dois universos. O universo de impacto ambiental, onde eu preciso reduzir essa emissão, principalmente daqueles que não querem, porque se 70% quer, tem 30% que já não querem. Então, eu preciso garantir que esses 30 não imprimam o seu próprio comprovante. Que não precisem, que não seja necessário. Que não seja necessário. E, ao mesmo tempo, eu aculturar esses outros 70 de que, olha, não é mais necessário. Você tem no aplicativo, na hora que passa a transação, essa informação. Você pode fazer essa conferência no seu extrato digital. Então, essa conferência no extrato digital é muito mais segura para você e você não vai precisar depois fazer a conferência de um papelzinho que você pode perder, que vai perder a tinta, que não vai ter essa validade e ainda tem um esforço, né? Alguém tem que fazer toda essa conferência dos papeizinhos. Você tem mais uma hora de trabalho ali que está sendo empregada de uma maneira não inteligente. Então, esse aculturamento ele é uma parte do processo. Mas existiu também, aí a gente fez uma iniciativa, junto com o time de tecnologia, de modificar a interface do pagamento, quando você faz o pagamento no final. Antes existia, você quer imprimir, não quer imprimir a via do consumidor, e a impressão do estabelecimento era automática. E o que a gente fez? A gente mudou a tela. E agora as opções são, você quer imprimir a sua via, você quer imprimir a via do cliente, você quer imprimir as duas ou você não quer imprimir nenhuma. E com isso a gente conseguiu ver um comportamento que a gente está percebendo na prática de redução das impressões. De quanto? Deu certo? Como que está indo? Deu certo, a gente já tem uma expectativa de redução de 92 toneladas de papel. É bastante, né? É bastante. Não reciclável. Quando a gente pensa em termos financeiros, tem uma redução de custo. Mas ele é marginal para a Cielo. Então, o grande ganho, ele é a redução do impacto ambiental. Que a gente está induzindo e a gente deixa de induzir quando a gente toma um comportamento simples. Que ele não é tão simples quando você passa de desenvolvimento, porque lembra que eu falei do PCI. Então, qualquer desenvolvimento, qualquer mudança de interface, eu tenho que garantir segurança. Tenho que garantir que não vai abrir uma brecha para fraudes. Então, todos os desenvolvimentos, eles exigem essa governança muito, muito pesada. Mas uma mudança na tela já reduziu em 92 toneladas um papel que não deveria ter existido em primeira instância, porque você já tem soluções de garantir conferência de outra maneira, que é a solução, por exemplo, do extrato digital. Ô Daniel, mudando um pouco de assunto, aí, você falou de fraude, agora eu estou curioso, de que tamanho é o problema de fraude para vocês? O problema de fraude é um problema que ele está muito mais ligado a um comportamento fora do que dentro. Né? Quando você olha as camadas de governança, hoje a gente tem uma vice-presidência de riscos e a gente tem áreas de proteção, né, quando a gente pensa em camadas de proteção, que garantem que a gente consegue perceber, inclusive proativamente, eventuais fraudulentos ali, quando a gente pensa de estabelecimentos comerciais, lavagem de dinheiro, tem toda uma política dentro do espectro de evitar a lavagem de dinheiro, a gente tem uma política antiterrorista, enfim, todo esse cumprimento tem uma estrutura muito pesada, garantindo que a gente está ali observando o comportamento do mercado e tendo camadas de segurança para que isso não aconteça. Mas, obviamente, existe um papel de aculturamento, né? Porque o fraudador, ele busca o comportamento. Ele é inovador. Ele é inovador o tempo todo. Então, o comportamento humano é um fator relevante. Então, quando você pensa em estrutura de hardware, software, a gente tem todo um investimento pesado para garantir que essas proteções aconteçam. Mas, muitas vezes, a fraude está na má fé e a inocência do comportamento de uma pessoa. Então, não sei se
lembra na pandemia a quantidade de fraudes que aconteceram com maquininhas que um entregador com um visor quebrado ia lá e passava. Então essa má-fé, ela não tem a ver com o hardware, tem a ver com como que a gente consegue aculturar as pessoas a perceber, e isso faz parte do eixo de segurança da informação e aculturamento das pessoas. Internamente, para a gente evitar, por exemplo, phishing, que tem algum tipo de invasão. Phishing é quando você tem um e-mail direcionado ali para achar uma brecha. Então, aqueles e-mails muito sedutores que tem um monte de informação te prometendo tudo e um link para você clicar que pode ter um malware ali. E esse malware, que é um código malicioso, vai entrar na sua máquina e vai abrir uma brecha para o fraudador vir e conseguir pegar seus dados e depois, enfim, fazer o Deus e o mundo ali com essas informações. Então, como que a gente se protege com isso? A gente se protege com camadas de segurança, mas também com aculturamento. Mostrar para as pessoas o que é uma característica, qual é o seu comportamento nas redes, como que você deveria enxergar quando você recebe um SMS, não clicar em links, etc. Então, esse processo, ele é um processo árduo, mas ele precisa ser feito o tempo todo. Mais alguma pergunta, Laura? Eu não sei quanto de tempo a gente tem ainda, mas considerando toda essa importância que vocês dão para a questão da reciclagem, da economia circular, essa responsabilidade que eu achei muito bacana que vocês tomaram, que outras estratégias vocês têm em relação à conservação, sustentabilidade? Da minha parte, vai mais para a parte ambiental do que social, né? Que eu estou perguntando. A gente tem um olhar que a gente olha para o nosso ambiente de valor. E o nosso ambiente de valor conversa muito fortemente com os empreendedores, né? E quando eu falo de empreendedores, a gente ainda olha para uma camada transversal de diversidade. Então, diversidade é um elemento importante. A gente tem uma empresa que fala com pessoas, né? Ela está muito inserida no universo social. Quantas são com maquininha? Quantas maquininhas são? Só desculpe interromper, mas eu maquininhas é um dado que você me pegou, mas eu posso falar em clientes. A gente está falando em 700 mil clientes, mais de 700 mil clientes. Tá. Obviamente, aí tem clientes que têm uma maquininha e tem muitos clientes que têm várias maquininhas. Aí eu precisaria entender os números. Tá, mas dá para ter uma. 1 milhão. 1 milhão, vamos colocar que do Aepoc ao Chuí a gente tem mais de 700 mil estabelecimentos comerciais, né? E esse universo, ele tem a ver com pessoas empreendendo e gerando impacto ambiental também. Então, como que eu influencio essa cadeia de valor para adotar boas práticas ambientais, boas práticas sociais. Então, a influência que eu tenho nesse universo é muito importante, né? Quando eu consigo influenciar um único ato, um único comportamento em 700 mil estabelecimentos comerciais, eu estou falando de 8% do PIB passando ali. Uhum. Então, essa economia toda do Brasil passando ali, uma única informação que eu passo, ela tem uma capilaridade, um impacto muito grande. Então, quando a gente pensa nesse universo do ambiente de valor de negócios, né, de empreendedores e empreendedoras, e eu olho diversidade como uma das alavancas para a gente melhorar equidade social, inclusão socioprodutiva, ali a gente consegue unir várias coisas. Então, pegando, por exemplo, uma ação ambiental, que se você olhar o universo da Cielo, o impacto climático, né, nosso inventário de carbono, qual é a nossa pegada de carbono, ela é limitada, se eu comparar com outras indústrias. Uhum. Mas eu tenho um processo de quantificação, eu tenho um processo de compensação. Quando eu pego esse processo de compensação, eu olho para projetos que tenham adicionalidade social. Então, a gente, por exemplo, compensa com projetos na Amazônia e olha para a bioeconomia e, obviamente, olhando para a produção de sócio-bioeconomia na Amazônia para garantir que eu estou olhando para um empreendedor. E aí, dentro desse universo de empreendedor, eu olho para empreendedoras. E aí eu vou conectando o meu negócio com um aspecto ambiental que é relevante para um contexto global, mas que dentro do meu universo eu preciso influenciar. Influenciar que empreendedoras partam do princípio de que ela também vai ter um efeito climático, ela vai sofrer esse efeito climático, ela precisa entender isso já na sua concepção de negócio desde o início. Então eu coloco, por exemplo, educação empreendedora, elementos de sustentabilidade, para influenciar dentro da cadeia de valor que essa adoção ela seja transmitida. Não só pela Cielo eu cuido da minha operação, mas eu estou olhando para o meu negócio e eu estou olhando para a cadeia de valor e influenciando ela. Então, eu tenho projetos como o Impulsiona Cielo Amazônia, onde a gente vai capacitar empreendedoras. 3 mil empreendedoras vão ser capacitadas em habilidades
sobretudo empreendedoras e de educação financeira, e ali vão entrar elementos de sustentabilidade, elementos de diversidade para serem inseridos de partida nesses negócios. Então é como a gente interrelaciona esses assuntos para não tratar eles isolados e olhar para nosso ambiente de valor. Onde que a Cielo está e onde que ela tem capacidade de influenciar. É nesse ambiente. Muito legal, Daniel. Daniel, quero agradecer muito, foi fascinante, aprendi bastante e espero que você possa voltar futuramente para a gente conversar e atualizar as notícias. Maravilha. Tá? Muito obrigado, viu? Obrigado. Nota 10.